Sejam bem-vindos ao programa Vida com Deus. Estou de volta. Estava sentindo falta de vocês. Ainda bem que você voltou, né? E hoje, eu estarei entrevistando a psicóloga, doutora Érica Casanova. E a gente vai falar e tirar dúvidas sobre a ansiedade. Não perca, hein? Eu também vou estar entrevistando a jovem, muito especial, vocês vão ver daqui a pouco, Ingrid Ribeiro. Ela é a líder de adolescentes aqui da Assembleia de Deus, na região de Belém. E além de ela nos conceder uma entrevista, daqui a pouquinho você vai ouvir uma palavra com ela também. E receberemos um ministério muito parceiro nosso, ministério da Aline Fernandes, que vai estar cantando ao vivo. Eu tenho certeza que as músicas irão abençoar a sua vida e o seu coração. E bora começar com música então? Vamos embora. Vamos lá. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer a lei. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Pro amor de Deus naquela cruz, nada pode parar o autor da vida. Queridos irmãos, nós estamos aqui com a cantora, ministra de louvor, Aline Fernandes. Mais uma vez, ela já é de casa já, viu, Aline? Você já sinta-se em casa, né? Já sou da família. E vocês ouviram a semana inteira que passou a Aline ministrando aqui junto com a sua banda. Tenho certeza que você foi muito abençoado, né? Aline, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, né? Para mim é uma imensa gratidão poder estar aqui retornando a esse programa tão especial que tem abençoado muitas vidas, eu creio. Amém, Aline. Quais são os projetos futuros? O que você já está planejando aí para fazer? Para o segundo semestre, nós temos single novo e também temos, ainda este ano, a gravação do nosso segundo videoclipe que está muito abençoado. Pastor, tenho certeza que vai ser bênção para a vida de todos aqueles que ouvirem e verem, né? Bora lançar aqui no programa? Vamos lançar sim, combinado? Com certeza, combinado. Então, beleza. Um dos nossos objetivos aqui no nosso programa, irmãos, é divulgar e expandir o reino de Deus, né? E cada clipe, cada música nova, eu creio que é uma ferramenta de Deus para expandir o seu reino, né? Então, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada, e pastor. o programa está sempre de portas abertas para você. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Tamo junto.
Queridos, estamos agora no nosso programa, recebendo com muita alegria a jovem Ingrid Ribeiro. Vocês vão ouvi-la pregar logo mais, vocês vão ver que bênção que é esta jovem nas mãos de Deus. Ingrid, que alegria e que prazer recebê-la aqui conosco. O prazer é todo meu, pastor, de poder estar aqui. Bênção. A Ingrid, ela vai falar mais sobre o ministério dela, mas já adiantando, ela é líder dos adolescentes da Igreja Assembleia de Deus aqui em Belém e tem realizado um trabalho sensacional. Eu tenho acompanhado também, tenho visto como Deus tem usado a vida da Ingrid. Como é que começou esse ministério, Ingrid? Vamos falar um pouquinho sobre... Eu creio que a sua vida, né, como jovem usada nas mãos de Deus, vai ser um testemunho e uma ferramenta poderosa para despertar vários outros jovens que também estão assistindo, né? E como é que começou isso? Tudo começou na infância, né, com os meus 10 anos de idade. Na verdade, eu digo que foi antes. No período de 6, 7, 8 anos de idade, eu comecei a sentir um desejo muito grande de me relacionar com o Senhor. Como eu nasci num berço cristão, sempre ouvi o meu pai e minha mãe falando de Deus que cura, que salva, que batiza no Espírito Santo, que renova. Eu tive o desejo, desde muito nova, de saber que Deus era esse, de ter uma experiência particular com esse Senhor. E eu comecei a pedir o batismo com o Espírito Santo, né? Porque aquilo seria uma confirmação, né, visível, humanamente falando, de que Deus ouvia as minhas orações e sabia quem eu era. Então, aos 10 anos de idade, eu comecei também a sentir um desejo muito grande de estudar a palavra. O meu pai sempre lia histórias da Bíblia antes da gente dormir, né? Para mim, para o meu irmão, para minha irmã. Isso também nos incentivou. Minha mãe era coordenadora das crianças, meu pai era coordenador da EBD na época. Então, minha mãe falou assim, amanhã no cultinho de crianças você prega. E eu já tinha dado um breve esboço sobre a vida de Jonas na EBD. E a mamãe falou, aproveita que você já fez um belo esboço da vida de Jonas e você ministra sobre isso. Você ministra sobre isso no culto, né, de crianças. E eu fiquei muito nervosa, obviamente, 10 anos de idade. Eu falei assim, mãe, não vou. Ela falou assim, você é obediente, então você vai sim. E ela me chamou e eu preguei sobre Jonas. Eu comecei a falar, pastor, sobre não fuja do seu propósito. E eu terminei falando sobre Sony. Foi, assim, uma bagunça santa. Mas, no final, eu vi várias crianças chorando. As mulheres, né, da cantina, as irmãs que estavam lá preparando o lanche para as crianças, também se aproximaram, choraram. Foi um momento muito especial. No meio da ministração também, eu comecei a chorar falando. Então, eu cheguei em casa, eu dobrei os meus joelhos e eu pedi confirmação do Senhor. Isso foi num sábado pela manhã. No dia seguinte, no domingo, foi um pregador de fora, né, ministrar no Catalina, lá no Bengui. E aí, no final da ministração, ele apontou para mim e falou assim, eu como uma boa crente, a gente olha para trás achando que não é com a gente. E ele falou assim, vem aqui na frente, perguntou meu nome e confirmou a oração que eu tinha feito no dia anterior e disse, né, que o Senhor estava me chamando para isso. Então, desde então, eu comecei a ministrar a palavra do Senhor com 10 anos de idade. E no decorrer disso, né, começaram a surgir as oportunidades de liderança na igreja. Que bênção, né? Enquanto Ingrid falava, queridos, eu lembrava que, no meu caso também, Ingrid foi com 10 anos de idade a minha primeira pregação. Só que no meu caso eu preguei para uma igreja inteira de 600 pessoas, né? E a minha pregação durou 5 minutos, eu ficava repetindo a mesma coisa. Mas, na verdade, não é isso que importa. O que importa é que a gente, desde criança, a gente teve um encontro real com o Senhor, né? E isso, trazendo aqui para nós, para vocês que estão assistindo, invistam nas crianças, porque as crianças não podem ser só aquele momentinho no culto, para elas não ficarem perturbando no culto dos grandes, bora deixar elas no cantinho ali assistindo um desenho. Não, porque daquelas crianças Deus pode levantar grandes homens e grandes mulheres para a glória dele. Então eu fico muito feliz com isso, né? Ingrid, hoje em dia, como é que é o seu ministério? Como é que você trabalha? Pastor, atualmente eu estou liderando a missão com adolescentes em Belém, né? Nós temos cerca de 6 a 8 mil adolescentes ativos nessa missão. E a gente trabalha com muitos eventos mensais. Nós temos encontrões, nós temos vigílias. Infelizmente, a nossa vigília, né? Desde o ano passado, a gente deu um tempo. Mas a gente realiza congressos, a gente fala sobre temas importantes também nos nossos encontrões, dos problemas e dos desafios que os adolescentes passam, como também ansiedade e depressão, a gente já tratou sobre isso. A gente fala como conciliar a vida estudantil com a vida ministerial, que muitos também têm esses desafios. A gente realiza também retiros, né, por meio das congregações,
A gente incentiva e dá estratégias aos coordenadores de como liderar, porque a gente é uma liderança estratégica, né? A gente sempre faz uma vez por ano um grande congresso e no restante do ano nós temos encontros mensais, né? De várias formas. Em agosto agora nós teremos um campeonato team por meio dos esportes, justamente também como uma ferramenta de evangelização para as pessoas que não conhecem Jesus. Então a gente trabalha em vários meios, mas a nossa principal missão é fazer a missão com adolescentes crescer, dando estratégias, fornecendo também subsídio, né, aos líderes das congregações, porque eles que fazem, né, a missão acontecer. E a gente, como líder, né, geral, está ali dando justamente o suporte, o embasamento para que eles possam fluir com esta missão. Mas o nosso grande evento, normalmente, é o Congresso Nacional de Adolescentes, que reúne milhares de jovens e adolescentes para a honra e glória do nome do Senhor. Recentemente nós tivemos o Congresso Alicerçados em abril. Aconteceu em 2 sessões lá no Templo Central. A gente teve também a presença do pastor Eliseu Rodrigues e foi uma bênção para a glória de Deus. Que bênção, né? Você que está assistindo, você jovem que está assistindo, olhe para a Ingrid e veja o que Deus pode fazer com um jovem. Deus ele não quer usar apenas as pessoas que já estão preparadas ou quem já fez seminário. Deus ele escolhe algumas pessoas, ele vê o coração e ele usa. Então vocês veem a Ingrid, uma jovem tão abençoada desde a infância sendo usada por Deus. Então que a vida dela seja um exemplo para você, jovem que está assistindo. Deus também quer usar a sua vida de maneira poderosa para a glória dele. Ingrid, muito obrigado por você ter vindo, porque o seu testemunho certamente vai abençoar. A gente não tem nem ideia de quantos jovens estão assistindo, mas certamente vai abençoar e vai fortalecer a vida de muitas pessoas. Eu creio. Para você, jovem e adolescente, deixa Deus te usar. Como o Senhor falou, às vezes o medo quer nos impedir. A gente olha para a gente, se sente pequeno, se sente inseguro, são muitas responsabilidades. A gente vê as pessoas que já têm um conhecimento maior e a gente se sente pequeno, né? Mas quando a gente realmente entende quem nos chama, a gente se sente seguro sabendo que quem responde por nós é o nosso Deus. Então, encare, seja fiel ao Senhor, tenha uma vida de santidade e viva o propósito chamado de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que você viverá coisas incríveis, assim como eu tenho vivido. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Toda tempestade tem um propósito. E Jesus nos mostra isso no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23, que diz: Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os seus discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? No livro de Marcos, no capítulo 4, neste mesmo texto, Jesus também nos diz, ele afirma aos seus discípulos que eles iriam conseguir chegar no seu destino final. Ele afirma dizendo: passemos para o outro lado. Ou seja, Jesus está fazendo uma afirmação neste momento. Só que algo acontece no percurso deste trajeto, no decorrer desta caminhada. O que acontece, irmã Ingrid? Uma tempestade alcança aquele barco. Uma tempestade chega até aquele momento. E os discípulos ficaram muito desesperados, agoniados, achando que iam perecer. Por isso, eles se destinam a Jesus. Eles lembram que Jesus está no barco, dormindo no porão. E eles vão até Jesus e perguntam: Senhor, será que tu não estás percebendo a situação que nós estamos passando? Será que o Senhor não está a par da situação que nós estamos enfrentando? Afinal, uma tempestade está nos assolando. E Jesus olha para aqueles homens e ele revela o motivo daquela tempestade, dizendo: por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? Logo depois disso, Jesus vai até o barco e ele dá uma palavra. Ele ordena que os ventos cessassem e que aquela tempestade se acalmasse. Sendo assim, o vento para, o mar obedece à voz de Jesus e aqueles discípulos queridos, eles ficam admirados, perguntando: o que está acontecendo afinal? Que homem é este que tem poder de acalmar a tempestade, de acalmar aquele vento, de acalmar aquela situação? Aqui eu consigo entender
o propósito de Deus nas nossas vidas. O mesmo também acontece conosco, afinal, todos nós passamos por dificuldades, tempestades e tribulações no decorrer da caminhada. E às vezes a gente esquece que Jesus está no porão, apenas dormindo. A gente se desespera achando que vai morrer, a gente se desespera achando que não tem mais jeito, mas quando a gente se destina a Jesus, meus irmãos, a gente consegue compreender o propósito da nossa dificuldade. Quando aqueles homens se destinam a Jesus, Jesus revela para eles o problema desta tempestade, o motivo desta tempestade é a pouca fé de vocês. Ou seja, aquela tempestade, ela acontece com o propósito de aumentar a fé daqueles homens. Afinal, eles dormiam com Jesus, andavam com Jesus, comiam o tempo todo, estavam ao lado de Jesus, convivendo com Jesus, mas ainda não tinham a noção da grandiosidade do poder soberano de Jesus. Queridos, aqui eu aprendo que há tempestades nas nossas vidas que vêm para nos revelar o poder e a soberania de Jesus nas nossas vidas. Eu não sei a tempestade que você enfrenta na sua casa, na sua família, no seu coração ou até mesmo na sua mente, mas eu vim aqui para te dar uma palavra. Se Jesus está no barco, meu irmão, este vento, ele vai se acalmar. Essa tempestade, ela vai cessar, porque se Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Então não esqueça, a sua tempestade, ela tem um propósito. E se você for até o dono do barco, no porão, ele te dará a solução e te mostrará o propósito dela. Queridos, vocês vão assistir agora um clipe que está maravilhoso. Eu já assisti e achei um dos melhores clipes já produzidos aqui em nossa região. É o clipe Dependente do Ministério Emanuel. Assista aqui em primeira mão, lançamento feito no programa Vida com Deus, e logo depois vai estar disponível nas redes sociais do Ministério Emanuel. Então assista, compartilhe, porque é a palavra de Deus em forma de canção chegando à vida de muitas pessoas. Assista conosco. Saibas que a cruz não é maior que tua força, e em tuas fraquezas o meu poder se aperfeiçoa. Tinhas tudo para dar errado e mesmo assim eu te escolhi e disse: filho, estou
ti, Senhor. Nós estamos aqui hoje, né, com a psicóloga Érica Casanova. É um prazer, doutora, recebê-la aqui. E hoje nós vamos falar de ansiedade. É algo que tem assolado, né, a nossa humanidade, né? Vamos falar assim. Então, doutora, né, seja bem-vinda, tá, no nosso programa. E o que é ansiedade? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre ansiedade. E a gente pode dizer que a ansiedade é uma emoção que nos orienta para o futuro. Ela tem a função de nos preparar para uma situação de ameaça ou perigo. Tá, então assim, a gente vê que a ansiedade é algo que é normal, né? Mas tem diferença da, né, ansiedade normal e da ansiedade patológica. Como é que é isso? Sim, é verdade. A ansiedade, ela faz parte da condição humana, né? Os nossos ancestrais, lá na era primitiva, eles precisavam da ansiedade para poder sobreviver, porque ela tem uma função adaptativa. É ela que nos coloca em alerta, alerta para a ação. Então, no caso dos nossos amigos lá da era primitiva, dos nossos ancestrais, eles precisavam da ansiedade para ficarem alerta, para fugir ou para lutar. Na hora de caçar, para lutar. E na hora da ameaça, para fugir. E não é diferente conosco. Nós também nos utilizamos dessa função adaptativa da ansiedade. A ansiedade normal é aquela ansiedade que me direciona, me impulsiona a agir. E a ansiedade patológica, ela me deixa em constante estado de alerta, que pode me trazer diversos problemas. Tá, então assim, a gente vê que também tem essa diferença de ansiedade e medo também, né? Porque aí o pessoal acha que, não, estou com medo, estou ansioso. Não, tem uma diferença também disso, né? Sim, é verdade. O medo, ele é uma resposta natural a um estímulo. Por exemplo, eu tenho medo de barata. Um exemplo, eu não tenho medo de barata. Mas eu poder... Muita gente tem medo tem um monte de barata. mulher que tem homem também. E a ansiedade, ela me deixa em alerta, mas ela vai me fazer pensar. Eu, por exemplo, uma barata no quarto à noite, na hora que você vai dormir. Se você tem medo de barata, essa ansiedade, ela pode te impulsionar, a ansiedade boa, a agir. Você vai levantar, procurar alguma coisa, vai matar a barata e vai dormir tranquilamente. Se você tem ansiedade, se você ficar ansioso pelo medo da barata, você não vai conseguir dormir. Você vai ficar a noite toda preocupado com a barata. Se não achar a barata, tu não dorme. Então, essa é a diferença básica entre o medo e a ansiedade. Legal. E assim, doutora, como é que a gente faz para lidar com a ansiedade? Como é que a gente faz? Sim, como a gente falou, a ansiedade ela pode ser muito boa. Por quê? Ela pode me ajudar a planejar, a organizar as minhas ações. E também ela pode ser muito ruim, patológica, quando ela me deixa em estado de alerta a todo tempo. Hoje, o Brasil tem 20 milhões de pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade. Desse percentual, 2 vezes mais são mulheres. A mulher é mais acometida disso, né? Por quê? Porque eu falo de mulheres. Hoje eu tenho um trabalho direcionado para mulheres. Eu atendo apenas mulheres. Né? E a mulher, ela tem muito essa questão de comparação. Ela vive muito se comparando com a outra mulher. Né? A questão da comparação, a questão da necessidade da perfeição, de se sentir perfeita, de estar no padrão. Aí acaba se cobrando muito, né? A questão de acreditar que ela deve ser a Mulher Maravilha. Eu trabalho muito com essa questão da síndrome da Mulher Maravilha. É aquela mulher que acredita que ela tem que dar conta de tudo. Amiga, eu estou hoje aqui para te dizer, você não precisa dar conta de tudo. Você pode ter direito às suas vulnerabilidades. Você pode chegar e dizer, não consigo, não dou conta. Ei, eu preciso da tua ajuda. Você é casada? Chama o marido. Pronto. Tem filho? Chama o filho. Divide as tarefas.
coloca as tuas necessidades, as tuas angústias, as tuas vulnerabilidades e te dispõe a compartilhar isso com os teus, né? E assim, doutora, para a gente fechar esse momento, queria que você pudesse dar algumas dicas para a gente, né? Como lidar, ou melhor, dicas sobre a nossa saúde emocional, nossa saúde mental. Queria que tirasse esse momentinho final para você dar essas dicas para a gente. Sim. Uma das dicas que eu poderia dar é você começar reconhecendo as suas emoções. Muitas pessoas não conhecem as suas emoções. A ansiedade, muitas vezes, ela nos coloca num padrão extremado, né? Eu sinto tudo demais, eu tenho muitos pensamentos catastróficos, muitos pensamentos negativos. Nada vai dar certo, tudo vai dar ruim. Tá sempre achando que tudo vai fazer vai dar ruim. Por exemplo, eu posso dar um exemplo bem prático a respeito disso. Fui convidado para vir fazer essa entrevista. Eu aceitei, me preocupei, fiquei ansiosa, me preocupei em me planejar e me preparar para vir fazer a entrevista. Só que eu acreditei, meu primeiro pensamento foi, eu dou conta. Sou capaz. Eu consigo, eu sou capaz. Então eu vou estudar, me preparar e vou fazer a entrevista e vai dar tudo certo, tudo bem. Me preparei e vim. Ou eu poderia ter tido um pensamento catastrófico. Meu Deus, eu não consigo falar sobre isso. Eu não vou dar conta. Então esquece, liga e pastor e cancela tudo que eu não vou. Não vou fazer mais, Então é isso que a ansiedade faz conosco, na maioria das vezes. Ela nos paralisa e ela nos faz sentir demais. A gente sente tudo de maneira exacerbada, catastroficamente e negativamente. Uma das maneiras de você evitar isso é questione os seus pensamentos. Muitas vezes os nossos pensamentos, eles são apenas pensamentos, né? Então você precisa aprender a questionar os seus pensamentos. Isso que eu estou pensando é real? Eu tenho algum fato concreto que me faz pensar isso? O que é que eu sinto quando eu tenho esse tipo de pensamento? Muitas vezes na ansiedade eu tenho muita preocupação com o futuro. Algo ainda nem aconteceu, mas eu já estou ansiosa, nervosa, preocupada, achando que vai dar errado. E eu não consigo lidar com isso. E aí isso gera angústia, medo, não consigo dormir e comportamentalmente não consigo agir. Eu fico paralisada. Acabou. Né? Então eu orientaria que você primeiro conheça suas emoções, tente regular essas emoções. Se você tiver condições, procure um processo psicoterapêutico, vá fazer terapia, vá se conhecer melhor, vá trabalhar essas questões de regulação emocional. Não consigo, não tenho condições. Dica básica, vive um dia de cada vez. Confia na tua fé, coloca a tua fé em ação. Né? A palavra de Deus, que é o nosso guia, eu até separei aqui, diz aqui em Provérbios 23, Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Legal. Então é exatamente isso. A palavra que está escrito aqui na palavra de Deus. Segundo Beck, que criou a terapia cognitivo-comportamental, ele diz assim, que se os nossos pensamentos forem claros e limpos, as nossas ações, a gente vai conseguir realizar tudo tranquilamente. Só que o Beck, algo me diz que o Beck já veio aqui em Provérbios e leu o que estava escrito aqui na Bíblia. Porque eu vou ler de novo para você. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amém. Então, no modelo cognitivo, ele deixa bem claro que é a maneira como eu interpreto as coisas que vai gerar a minha emoção e essa emoção vai gerar o meu comportamento. Com certeza. Então, a dica principal hoje para você cuidar da sua saúde mental é cuidar do seu pensamento. Amém. Aí eu vou para cá, para Filipenses 4, 8, que diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Não poderia fechar esse momento de maneira melhor. Melhor, com certeza. Então, encha a sua mente com tudo que é bom, que é puro, que é agradável. É isso aí. Obrigado, doutora. Assim, as suas palavras foram lindas demais. E cuide do que você está pensando. Deus abençoe. Deus te abençoe. Prezado cliente, aproveitem a nossa
Amor, nem precisa pensar. Leite. Vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual. Exorte os seus amigos com amor. Esta é a quarta e última reflexão no livro de Tiago e está em Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Versículo 19. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Eu sei que você já sabe disso, mas me deixe te lembrar. Falar, confessar algo, colocar para fora é terapêutico. Se nós formos sensíveis um pouco mais, nós descobriremos que sempre vai ter pessoas na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa família, que estão precisando falar, que estão precisando colocar para fora, que estão precisando confessar os seus pecados, que estão precisando pedir ajuda. Seja essa pessoa que esteja constantemente disponível e pronto para ouvir o que as outras pessoas querem falar. Mas se você também for essa pessoa que precisa confessar pecados, que precisa colocar para fora, procure pessoas de confiança, aquelas pessoas que Deus vai colocar em sua vida para abrir o seu coração. Peça ajuda. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. Talvez aquela dor que você sinta, talvez aquela dor psicossomática que você sente no corpo, talvez ela seja curada simplesmente por você confessar e colocar para fora algo que está em seu coração. A Bíblia diz também que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. A oração, ela é poderosa. Orar pelos outros, em especial, é poderoso demais. Então, quando uma pessoa te pedir oração, não simplesmente pega ali aquele papelzinho, anota uma pessoa e esqueça. Não, efetivamente ore por aquela pessoa. Aqui na capela, onde nós estamos aqui agora, nós temos uma equipe de intercessão. Nossa querida pastora Adriana Cheron, juntamente com toda a sua equipe, intercede constantemente pelas dezenas de pedidos de oração que chegam até nós durante todas as semanas. Nós cremos realmente nisso que estamos lendo, que muito pode, por ser muito eficaz, a súplica, a oração de um justo. Então não deixe de orar, não deixe de interceder por pessoas. Ore, sabe aquela pessoa que aparentemente todo mundo diz que não tem mais jeito? Tem jeito se você orar, se você interceder, se você clamar. Talvez você possa dizer: pastor, você não conhece o meu filho, você não conhece o meu cônjuge, você não conhece a minha família, não tem mais jeito. Tem jeito sim, todas as pessoas têm jeito para Deus, então interceda e ore por elas. A Bíblia diz também que se nós virmos alguém no mau caminho, e se nós levarmos uma palavra de exortação e essa pessoa se converter, então nós ganhamos aquela pessoa e a alma dela foi livre do inferno. O que isso quer dizer? Você e eu precisamos exortar as pessoas com amor. Não tenha medo de exortar ninguém. Não tenha medo de dizer para as pessoas o que elas precisam ouvir. Muita gente, às vezes, faz coisas erradas porque ninguém nunca falou para ela que ela não poderia fazer aquilo. Muitas vezes, às vezes, algumas pessoas vão vivendo de qualquer jeito porque elas nunca foram confrontadas. Então eu quero dizer para você, seja um instrumento de exortação nas mãos de Deus. Tem pessoas que precisam ouvir algumas verdades, mas ninguém tem coragem de falar. Então seja você essa pessoa que com muita coragem vai exortar
e trazer a palavra de Deus para a vida dessa pessoa. Nada tem mais valor do que a salvação de uma vida. Nada tem mais importância do que uma pessoa ser salva para a glória de Deus. Então exorte com amor. Quando tiver que corrigir, corrija. Quando tiver que disciplinar, discipline. Mas sempre faça isso com muito amor. Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus e hoje foi especial, né, pastor? Foi bom demais, pastor. Voltei com chave de ouro. É verdade, né? As entrevistas foram maravilhosas, as palavras, o louvor e a adoração. Quanta coisa boa acontece em apenas 30 minutos, né? E ó, não pode esquecer, pastor, vamos lembrar ele das redes sociais. É, né? o pessoal não esquece, gente. As nossas redes sociais, nos sigam, vai lá, compartilha, dá teu joinha, clica lá no sininho para quando a gente colocar no ar você receber. Tá aí, ó, tá bem aí para você. Ó. O que é bênção para você, com certeza vai ser bênção para os seus amigos também. Pastor, vamos orar então abençoando os nossos irmãos? Vamos lá. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que vivemos neste programa. Muito obrigado por aquilo que estamos vendo, aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito através desse mecanismo, através desse programa, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado e abençoado as pessoas que têm nos seguido, que têm nos assistido. E nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor entre com providência nessas casas, que o Senhor derrame uma bênção toda especial para aqueles, Senhor Deus, que nos assistem, para essas famílias, Senhor, elas possam ser alcançadas pela Tua voz, pelo Teu amor. Deus, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Nos vemos no próximo programa.